Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos pintar cesta. Essa flor, eu esqueci o nome, mas é como se fosse uma papoula, é um pouco parecido com uma papoula, tá? Tudo feito no passo a passo para você aprender e fazer juntinho comigo. Esse desenho é do Pinterest, de uma grande artista chamada Kathleen Klein, que eu admiro demais, e volta e meia eu faço alguns estudos sobre o trabalho dela. Aqui no canal já pintei algumas vezes alguns desenhos dela, tá? Como sempre, eu começo meu trabalho aqui pelo fundo, usando a cor areia, e vou passando, aqui ainda tô passando, ó, um pouquinho a mais de tinta, e já venho, ó, esfumando. O fundo aqui não tem segredo, aqui eu tô fazendo ainda a parte aqui de baixo, que vai simular a mesa. Então, e aqui no canal já fiz vários vídeos ensinando a pintar fundo, inclusive fundo bem escuro, quem tem dificuldade, tá? Dá uma roladinha nos outros vídeos e assista, tá? Então, enquanto eu vou fazendo esse fundo aqui, ó, vou mandar um abraço todo especial aqui do canal para Antônia Francisca, Mari Prado e Zilda Claro. Então, a vocês três, a todos vocês que me acompanham aqui no canal, um grande abraço, tá? Lembrando que quem tá chegando aqui pela primeira vez, tá gostando desse vídeo, assista também os outros e se gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar aquele like caprichado pro YouTube entregar meus vídeos para mais pessoas e assim vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer. Deixe também nos comentários o local de onde você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para vocês. Eu estava com o pincel vermelho número 10, agora para esfumar aqui um pouco melhor, ó, eu pego o Pituá número 8, tá? Com a cor areia, ó, vou passando, deixa eu tirar aqui as bolinhas da tinta e já vou, ó, esfumando. Conforme eu vou querendo, ó, que a tinta fique bem unida no tecido branco, eu vou pegando, ó, menos tinta, vou deixando o pincelzinho, o meu pituá mais sujo com aquarela silk do que tinta, e venho, ó, sumindo. Quem não tem hábito de trabalhar com aquarela silk, gente, não precisa. Basta pegar um pouquinho de água filtrada, colocar no pratinho, perto da tinta ali, e, ó, pegando bem pouquinho, ó, fazendo uma misturinha bem suave, assim, ó, vocês vão conseguir esfumar aqui, ó, de maneira certinha, bem perfeita. Aqui por cima, ó, eu vou usar o verde, o mineral. Esse mineral é da marca True Color, tá? Mas quem não tiver, pode fazer uma misturinha do verde seco com o cinza lunar, que vai ter, ó, esse tom aqui, ó. Qualquer hora aqui no canal eu faço um videozinho ensinando vocês a fazer essas misturinhas, tá bom? Então, ó, vou passar por aqui, ó, tudo. Com esse pincel, com o mesmo pincel que eu tava, cabo vermelho, número 10, eu vou passando aqui, ó. Por que que eu uso esse pincel pequeno aqui, ó? Porque com ele eu já consigo contornar aqui, ó, com esse fundo, os meus elementos, tá? Daí eu mudo meu pincel depois, venho com o pincel Pituá número 6 ou número 8 e venho, ó, aqui, ó, esfumando melhor, ó. Dessa maneira eu consigo sumir, ó, fazer bem certinho aqui, ó, aquele fundo que vai ficando suave e sumindo por completo no meu tecido, ó, sem deixar manchas, tá? E vou fazer, ó, aqui tudo. Bom, fundo todo feito, bem esfumado, ó, sem manchas, assim como já ensinei vocês aqui no canal. Eu venho para pintar, ó, a cesta, tá? E eu vou usar as seguintes cores: jacarandá, chocolate, camurça e um pouquinho do areia. Então, ó, venho com chocolate, eu vou pegar o mesmo pincel número 8 que eu tava usando, e quem quiser pode até usar um pincel um pouquinho maior. Aqui, ó, na parte onde eu quero um pouquinho mais clara, vou usar, ó, o chocolate. E aqui, ó, nas laterais, eu já vou preencher com o jacarandá. Jogo, ó, um pouquinho mais de chocolate. Coloco lá no meu pratinho, ó, pra pegar, pra ajeitar a tinta no pincel. E pegar, ó, um pouquinho de aquarela silk, que vai me ajudar a fazer com que essa tinta, ó, penetre um pouquinho mais no meu tecido.
sem limpar, sem lavar o pincel, ó, já venho com o jacarandá e vou jogando. O jacarandá é uma cor escura, ó, mas ele tem a textura meio transparente. A pigmentação dele, eu quero dizer, não é muito forte, então não vai ficar, ó, tão escuro. Vou preenchendo aqui, ó. Deixa eu tirar essa bolinha. E vou fazendo a junção bem certinho nesse chocolate, ó. Dessa maneira. Continua chegando com esse tom jacarandá, ó, bem em cima do risco, ó. E vou passar, ó, aqui por tudo, ó. Bastante cuidado para não ultrapassar o risco, ó, das minhas flores. Tá, depois de preencher aqui, ó, bem certinho a cesta, eu venho com o jatobá mesmo e vou fazendo, ó, risquinhos, com a distância de mais ou menos 1 centímetro longe um do outro. Não é interessante eu fazer isso daqui no pincel mesmo, tá? Pra ficar, ó, bem bacana. Mais um aqui, ó, fiz os risquinhos, tô usando o pincel número 8 da 421. Agora eu venho com o camurça, eu começo, ó, sempre da parte onde que vai ficar um pouquinho mais claro, tá? E passo, ó, da largura, dou uma pincelada da largura do pincel, ó, passei por cima de um risquinho, daquele que eu acabei de fazer, e aqui tem um, aqui tem outro. Agora eu vou pular esse, venho aqui, ó, e passo por cima de mais um. E dessa maneira aqui, ó, eu vou conseguindo trançar, fazer aquele trabalho, ó, da cesta. Venho aqui do outro lado e vou fazer, ó, a mesma coisa. E vou, ó, com essa primeira fileira, com essa primeira carreira de trabalho aqui, ó, chegar até aqui, ó, no final da cesta, ó, de cada lado. Venho pra cá e aqui eu já completei, ó, dessa maneira. Cheguei até no final, começo o meu trabalho, essa parte de trançar, novamente. Aqui, ó, onde eu deixei por cima, por baixo, agora eu vou passar, ó, o trançado por cima, ó. É um pouquinho mais trabalhado essa maneira de fazer a cesta, mas eu acho que fica muito bacana, tá? Fica muito bonito. Então, ó, vale a pena treinar pra fazer, ó, e fica muito bacana mesmo, ó. E é bem simples, ó, depois que pega o jeito, eu vou pulando um risquinho e passando por cima do outro. Pulo um, passo por cima do próximo. E desse jeito, eu vou até no final. Ó, fiz a segunda carreira, né? Já venho aqui, ó, pra terceira. Peguei o pincel só um pouquinho mais velho, que é um pouquinho mais durinho, mais firme, ó, mas é a mesma numeração. Então, vou trabalhar, ó, da mesma maneira. E olha que efeito que já vai mostrando aqui, ó, nessa cesta pra mim. Pulo um, passo por cima do próximo. Só tenho que cuidar pra mim não me perder aqui no meu trabalho. Venho aqui, ó. Um truquinho que eu uso pra não me perder é sempre começar, ó, aqui pelo meio. Aí eu faço todo um lado, ó, vou vindo pra cá, até chegar no final. Cheguei, porque aqui a pétala da flor já tampa. Eu já venho, ó, pro outro lado, ó. Aqui, ó, como eu usei mais o jacarandá, eu quero que fique um pouquinho mais escuro, eu não vou colocar mais tinta no pincel, eu vou trabalhando, ó, só com a sujeirinha do pincel mesmo. Pra essa parte aqui ficar mais clara, essas laterais, ó, já fica um pouquinho mais escuro, tá? Pra isso, eu posso usar também um pouquinho do chocolate, junto com esse camurça, na hora que eu precisar pegar mais tinta, ó, como aqui, precisei pegar um pouquinho, aqui também, ó, vou jogar um pouquinho mais, então, ó, já usei um pouquinho do chocolate no camurça. Aqui, ó, vai pegar, ó, um pedacinho, ó, vou fazendo com bastante cuidado, um pedacinho desse trançado, ó. E aqui vai aparecer, ó, bem pouquinho, lá por baixo da pétala da flor. Deixa eu tirar essa bolinha aqui. Venho novamente com um pouquinho do jatobá, vou passando, ó, um risco. Às vezes, eu passo esse risco aqui, ó, antes de trançar a cesta. Às vezes, eu passo depois, tá? Não altera nada, não.
Lembrando, gente, que esse risco, o guia de cores, o risco está disponível no início do vídeo, basta vocês pausarem, copiar o risco, quem quiser fazer juntinho e fazer. Vou deixar também disponível lá no meu Instagram, nos destaques, em riscos, tá? Aí é só pegar, copiar e fazer, ó, juntinho comigo, tá? Aqui, ó, depois de passar o risquinho em todos como eu passei, venho com a pincelada, ó, do jatobá e vou passar, ó, em todos os lugares onde eu deixei aquele risquinho, ó. Eu não vou me perder porque eu vou marcar todos, ó. Então, não precisa de se preocupar, ó. Aqui, 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 ó. Então, ó, todos os lugares tá bem marcado, ó. E aqui, ó. Aqui também. Venho com o pincel menor, o pincel número 4, um pouquinho do chocolate. E vou fazer o pauzinho agora, ó, um pouquinho mais largo, ó. E vou fazer em todos, ó. Aqui, ó. Já vai aparecer bem pouquinho nos cantinhos aqui da minha cesta. Eu já venho, ó, só com sujeirinha de tinta no meu pincel, ó. Outra coisa bem importante é deixar esses pauzinhos aqui, ó, que trança a cesta, sempre na mesma direção. E aqui tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente se distrai e vai entortando a cesta, tá? Então, é necessário um pouquinho de cuidado aqui, ó, para eles ficarem sempre retos, ó, na mesma direção, para o trabalho ficar bem bacana, tá? Venho aqui, ó, aqui e aqui, ó. No canto aqui da cesta, já vou escurecendo, levando só sujeirinha de tinta no meu pincel, para essas ripinhas aqui, esses pauzinhos, ó, ficar um pouquinho mais escuro, ó, assim como ficou a cesta. Nos cantos, ó, como eu expliquei, ela ficou um pouquinho mais escura. Venho aqui, ó, só finalizando, dessa maneira. Tá, fiz aqui, ó, o trançado, tá tudo bem certinho, ó. Eu venho com o mesmo pincel que eu estava, o número 4, um pouquinho do camurça, tinta de um lado só do pincel. Agora, eu vou dar uma pincelada, ó, aqui e aqui, ó. Pra marcar bem, isso vai dar, ó, um pouquinho mais de volume aqui na minha cesta, ó. Vai ficar, ó, mais real, bem mais bacana. Viro o meu pincel e dou uma pinceladinha bem na altura, ó, onde que trança, onde que a ripinha, ó, essa daqui passa lá por baixo, ó. Então, aqui vai ficar um pouquinho mais elevado, né? Venho com o pincel e dou uma pinceladinha, ó, pra dar uma saliência, como se fosse uma saliência, aqui, ó. Aqui também, ó, viro o pincel com a tinta e dou uma pinceladinha a mais aqui. Venho aqui, ó, dou um risquinho na parte de cima e aqui, ó, dou uma pinceladinha para ficar mais visível. Eu vou fazer isso, ó, em todos esses trançadinhos, que tá bem mais claro, que é a parte da frente aqui, ó, da minha cesta. Com bastante cuidado, ó, para não exagerar no tanto de tinta, dou uma pinceladinha, ó. E olha como que a cesta vai ficando, ó, bacana. Venho aqui, ó, dou uma pinceladinha. Mais um pouquinho. Aqui, ó, vai pegar lá por baixo da pétala, então eu passo, ó, bem pouquinho, com bastante cuidado. Aqui, dou uma pinceladinha. Esse daqui, ó, vai lá por trás. Aqui, ó. Nota que nas laterais, ó, aqui eu só venho com sujeirinha de tinta, nem vou trabalhar com muita tinta, ó. Viro o pincel, dou uma pinceladinha. Ó, já venho aqui, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui e dou uma pinceladinha. E aqui, ó, nas laterais, como eu disse, ó, só sujeirinha, ó. Só sujeirinha mesmo de tinta, ó, no meu pincel, só pra desenhar mesmo aqui, ó, essa parte um pouquinho melhor. Venho aqui, ó, e pronto. Se for necessário, em alguns lugares, dou mais uma pinceladinha, ó, pra ficar mais definido aqui, ó, as ripinhas, né, que trança essa cesta, ó. Venho com mais uma pinceladinha
só nesses principais aqui, ó, os da frente, ó. Dessa maneira, ó. E a sexta, já vai, ó, jogar mais um pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho, ó, só nesses daqui da frente, ó. Já vai ficando, ó, dessa maneira. Aqui, ó, já pintei a alça da cesta, usando o camurça e o jacarandá, de forma bem simples, tá? E agora nós vamos para as flores. Para as flores, eu vou usar algumas cores, porque essas duas eu vou fazer de outra cor, essas outras mais nos tons de vermelho. Então, eu vou usar o vinho, púrpura, vermelho escarlate, tutti-frutti, rosa cante, branco, marfim, verde grama, tá? E se precisar, eu pego outra cor, mas eu deixo anotado na descrição de cores, tá bom? Então, vamos lá? Bom, aqui, ó, já adiantei todas as flores que estão lá por trás, mas tudo é muito fácil de fazer. E eu deixei essas três aqui, ó, essa vai ser branco, essa rosa claro, essa no vermelho, para vocês verem bem certinho como que eu fiz essas de lá do canto, ó. É feito de forma bem simples, bem fácil mesmo. Essa daqui, ó, eu começo pelo miolo, eu acho mais fácil. Então, eu venho aqui, ó, com um pouquinho do jacarandá, vou passando, não preciso levar lá no risco de dentro, ó. Eu trago até mais ou menos aqui, ó. Venho com um pouquinho do vinho, passo aqui por cima, uma pincelada só. E aqui, ó, já vou preencher, ó, com vermelho escarlate, ó. Venho aqui, vou limpar o meu pincel para tirar o tom escuro do jacarandá com vinho, né? E vou preencher, ó. Vou preenchendo, ó, ela toda. Foi dessa maneira que eu fiz essas que estão lá por trás, ó, essas mais vermelhas. Ó, aqui eu faço a junção bem certinho com esse jacarandá. Aqui, ó, bem certinho. Venho, ó, aqui do outro lado. Ó. E vou pincelando. Aqui, ó, por trás da pétala, eu deixo a parte aqui da frente e começo, ó, e jogo o vermelho na parte de trás. Venho aqui, eu vou fazer a mesma coisa. E aqui também, ó. Só contorno aqui, limpo um pouquinho o meu pincel, venho com rosa, com tutti-frutti, perdão, e vou clareando aqui, ó. Deixa eu limpar um lado do meu pincel, o lado que tá mais claro, ó, jogo aqui e vou fazendo a junção, ó, lá no vermelho escarlate, ó, sem deixar manchas, ó. Aqui também vou jogar, ó, e vou fazer a junção, bem certinho, mais um pouquinho. Venho aqui, ó, na próxima pétala, levo a tinta, esse tutti-frutti bem em cima do risco, e volto, ó, unindo mais um pouquinho, ó. Essa pétala aqui é bem mais clara, e essa daqui, ó, também. Já passo e vou fazendo a junção. Mais um pouquinho, vou jogar aqui, ó, nessa que ela é uma das pétalas mais claras dessa flor, e faço, ó, a junção. Mudo o meu pincel, vou usar o número 8, o meu é bem velhinho, uma ponta bem fina, porque aqui eu preciso fazer algumas dobrinhas, ó. Aqui, e faço, ó, uma dobrinha para essa pétala. Venho aqui, ó, e vou apenas desenhar, ó. E aqui vou puxar um pouquinho de claridade lá para o miolo da flor. Aqui, ó, mais uma dobrinha, ó. Aqui, ó, tem uma dobrinha lá por baixo, ó, da pétala, que tá lá por trás, ó. Vou fazer, ó, mais um pouquinho do tutti-frutti, ó. Com pincel sujo do tutti-frutti e do vermelho escarlate, ó, já fica um tom diferente, ó. E é essa mistura que eu preciso mostrar aqui, ó. Então, eu não limpo meu pincel, vou pegando uma cor e outra, ó, pra conseguir, agora eu peguei um pouquinho mais do vermelho escarlate, pra conseguir, ó, fazer essa dobrinha. Venho com tutti-frutti já por cima e vou ajeitando aqui, ó, pra conseguir fazer, ó, mais essa dobrinha. Essa pétala aqui, ó, que tá lá por trás, ó, aqui eu dou uma pincelada nela, ó, bem pouquinho, ó. Volto com um pouquinho do tutti-frutti, aqui, ó. Venho, ó, com um pouquinho mais do tutti-frutti e vou fazer, ó, outra dobrinha aqui, ó, na parte de cima aqui, ó, dessa pétala. Dessa maneira.
Venho, ó, com um pouquinho do rosa candy, ó. Dou uma clareada aqui. Faço a junção bem certinho. Venho aqui, ó, nessa pétala que pra mim é a mais clara e dou uma ajeitadinha. E olha como que já fica, ó, as pétalas. Daí eu venho com um pouquinho do púrpura e vou contornar, ó. Vou passar, ó, em alguns lugares esse pincel, ó, bem de leve, pra aparecer, ó, lá por trás dessa parte clara, o púrpura. Dessa maneira, um pouquinho mais. Aqui, ó. Venho aqui, ó. Contornando, ó, mesmo as pétalas dessa flor, ó. Dessa maneira. Pego uma pinceladinha do jacarandá, só pra ajeitar aqui, ó, a parte aqui de dentro desse miolinho. E já venho, ó, pra essa daqui. Essa daqui, ó, é a branca. Então, eu venho, ó, com marfim e vou preencher, ó, ela toda. Só deixo o miolinho aqui, ó. Então, eu posso preencher, como o marfim é uma cor que não vai tampar totalmente o meu risco, eu já posso preencher ela toda e depois eu vou trabalhando as pétalas, tá? Então, aqui, ó, só vou mesmo preencher, ó. Essa daqui aparece o miolinho daqui tá lá por trás, deixo o miolinho dessa daqui e venho aqui, ó. Tá? Depois de preencher, ó, já fiz todo o trabalho de preencher, tiro o excesso de tinta, se eu coloquei um pouquinho demais, limpo o meu pincel, venho com a pincelada do jacarandá, aqui, ó, dentro do miolo, vou fazer, ó, aquele mesmo trabalho que eu fiz ali naquela outra rosa, flor que eu pintei, ó, só que não subo tanto em cima da cor marfim, ó, já pinto todo o miolo aqui, ó, de jacarandá, ó. Fiz a junção aqui, ó, bem certinho. Mudo meu pincel, pego o pincel número 8, aquele bem gasto, bem velhinho, que eu gosto de usar. E aqui, ó, vou apenas, ó, desenhando com bastante leveza as pétalas, ó, dessa flor. Todas as pétalas, todas as dobrinhas, ó, aqui é uma dobrinha que tem, aqui, ó, uma pétala, a pétala vem, ó, lá por baixo. Aqui eu vou contornar um pouquinho, porque é a parte dessa outra flor. E aqui, ó, também. Aqui ainda tem mais uma pétala. Ali aparece um pouquinho do miolinho da outra flor que tá lá por trás. E aqui, ó, uma dobrinha. Preciso fazer essas marcações, ó, de maneira bem suave, ó, que não apareça muito. Onde ficou forte, eu dou uma esfumada, ó, pra ficar bem bacana. Limpo o meu pincel, venho com o branco e vou passar de lá da ponta da folha, ó, lá da beiradinha, puxando, ó, pro meio. Dessa maneira, não vai ficar aquela cor branca, como é no potinho, né? Ele já vai dar uma misturada, ó, na minha cor, deixando, ó, um tom de marfim bem mais clarinho, bem bacana, assim como eu quero mesmo. Venho aqui, ó, na ponta dessa pétala e puxo, ó, com bastante cuidado, aqui, ó, deixando a parte mais escura, né, que eu fiz com verde grama, mais suave. Volto aqui, ó, com o pincel viradinho, pra mim fazer, ó, a dobrinha, com bastante cuidado. Venho aqui, ó, fazendo a dobrinha dessa pétala, ó. Aqui, ó, por baixo dela, vou dar uma pincelada, ó, trabalhando. Venho, ó, na beirada da pétala, puxando, ó, essa tinta lá pra dentro, ó, sem tirar o verde, ó. Eu deixo ele mais suave, mas eu enxergo perfeitamente ele ali, ó. Viro meu pincel, ó, trago esse branco até aqui, ó. Vou trabalhando, ó, fazendo a junção pra ficar, ó, deixar o verde ali, ó, e as divisão, o desenho das pétalas bem certinhos, ó. Aqui eu venho com um pouquinho mais do branco e faço, ó, uma dobrinha. Aqui eu vou puxar pétalazinhas um pouquinho menor, ó. Aqui também. Eu desenho, ó, elas com pincel mesmo, tá? Sem problema. E a flor branca, ó, já fica dessa maneira. Agora eu venho pra essa daqui, ó, que é uma clarinha. Vou usar bastante o tom de rosa. Pra fazer, ó, essa flor aqui, venho, ó, com tutti-frutti. Vou pegando esse tutti-frutti com um pouquinho do meu aquarela silk. Como eu tô usando já tinta
levemente diluída, ela não vai sumir com o meu risco. Então, ó, eu posso também passar a tinta, ó, na flor inteira, ó. Quem for fazer, fica com medo, vai fazendo parte por parte, tá? Mas aqui, ó, não há necessidade. Dá pra fazer, ó, porque o risco vai aparecer bem pra mim. Então, eu posso, ó, passar esse rosa nela toda, ó, respeitando aqui, ó, apenas o miolinho. Tá, passei rosa nela toda, venho com um pouquinho do jacarandá, um pouquinho do vinho. Vou passar, ó, aqui dentro do miolinho, ó. Notem que eu passo a tinta, ó, mais pro lado de dentro. Aqui eu já posso fechar aqui, ó, com o vinho e o jacarandá. E com o pincel, só com sujeirinha, ó, eu vou entrando, fazendo a junção aqui, ó, bem pouquinho, em cima do tom de rosa, ó, bem pouquinho, ó, pra fazer a junção, ó, mas bem pouquinho mesmo, ó. Nesses outros aqui também, ó, já posso vir com vinho e um pouquinho de jacarandá e já, ó, tampar, ó. Ou só com vinho, tanto faz, tá? E já tampar aqui, ó. Venho aqui também com mais um pouquinho, com bastante cuidado, lá por trás, ó, e já tampo esse aqui e esse aqui, ó, também, ó, com bastante cuidado para não entrar na flor branca aqui, ó. Já tampo aqui, ó, o miolinho dessa flor também. Tá, limpo o meu pincel, mesmo pincel número 8, vermelho escarlate, um pouquinho do púrpura, eu venho, ó, desenhando aqui, ó, a pétala, fazendo o desenho da minha flor. Já faço, ó, já misturo bem, já deixo, ó, bem unido, bem certinho, e vou, ó, dessa maneira, fazendo todo o desenho, ó, das pétalas, ó, seguindo bem certinho o risco, ó. Jogo um pouquinho de tinta, já venho misturando, ó, aqui a pétala tá por baixo. Eu consigo, ó, fazer risco bem fino com esse pincel, mas aqui pode estar usando até o pincel 0, tá? Aqui, ó, mais uma pétala. Essa daqui, ó, vem até aqui. Ó, então eu faço a junção bem certinho aqui no vinho, ó. Aqui mais uma pétala. Chega aqui, ó, e aqui mais uma. Aqui, ó, aparece um pedacinho da pétala, ó, que tá lá por trás. Aqui eu vou escurecer um pouquinho. Como a tinta tá passada de maneira bem certinha, ó, só de eu passar, ó, dar uma pincelada, já fica, ó, bem fácil de fazer a junção. Aqui, ó, já trago um pouquinho, ó, do vermelho em cima do jacarandá e vou tirar, ó, uma dobrinha. Aqui eu vou jogar um pouquinho de vermelho, vermelho escarlate. Pega um pouquinho mais, venho aqui, ó. Essa pétala aqui, ó, bem grandona, aqui eu tenho uma dobra, então, ó, faço a dobrinha aqui bem certinho e deixo o restante dela aqui, ó. Aqui tem mais uma pétala. Ó, ajeito aqui o final dela aqui bem certinho, venho aqui com mais uma dobra, ó, e já volto fazendo a junção, bem certinho. Aqui, ó, a pétala que eu comecei a fazer, ó, aqui, ó, ela vem até aqui, ó. Ó, ajeito a dobra aqui, ó, dessa maneira. Aqui, ó, vou fazer a mistura, ó, desse vermelho, bem certinho. Limpo o meu pincel. Agora eu venho com o rosa candy, coloco uma pincelada bem boa de rosa candy no meu pratinho, uma pincelada do branco. Em alguns lugares eu posso até usar o rosa candy puro, mas eu vou usar ele com um pouquinho do branco para ficar um rosa um pouquinho mais claro, tá? É só fazer uma misturinha mesmo, coisa simples. Venho, ó, trazendo a tinta bem em cima do risco aqui, ó, dessas pétalas e vou, ó, fazendo a junção para a ponta aqui, ó, ficar um pouquinho mais clara, dessa maneira. E volto, ó, esfregando, fazendo a junção bem certinha. Deixa eu tirar o excesso de tinta aqui do meu pincel. Vou jogando a tinta, ó, desenhando, seguindo o desenho, ó, que foi feito nas pétalas. Já venho fazendo as dobrinhas, ó,
que já deixei prontas também, ó. E só vou, ó, finalizando, seguindo, ó, o desenho que já tá feito nas pétalas, ó. Aqui ela dá uma dobra e vem aqui, ó. E volto, ó, trabalhando, ó, bem certinho. Essa daqui, ó, a mesma coisa, ó. Vou fazer igual, ó, na ponta de todas as pétalas, ó. Essa pétala aqui, ó, vem até aqui, ó. E aqui eu faço, ó, passo ela lá por trás. Já venho ajeitando, ó, essa daqui. Faço aqui, ó, a dobrinha. Tinta de um lado, só do meu pincel. Venho já na outra, ó. Essa daqui, ó, já vai ficar bem mais clara, ó. Então, jogo a tinta aqui, ó, com bastante cuidado. Faço a junção aqui, ó, passando a tinta bem vagarosamente aqui perto dessa parte escura aqui, ó. Mas, ó, sem deixar divisão. E venho, ó, com a tinta pra baixo, virado pro tecido, ó, pra fazer mais essa dobrinha. Tiro o excesso de tinta do meu pincel. E continuo. Vou desenhando aqui, ó, as pétalas com bastante cuidado, deixando, ó, as outras cores que eu passei visíveis, ó, porque eu vou fazendo a junção bem certinho, vou fazendo uma mistura, ó, bem certinho, ó. Aqui, ó. E aqui, ó, por eu ter misturado o rosa candy no branco, vai ficar um rosa bem clarinho, não vai aparecer o branco. Eu sempre gosto de explicar isso do branco, de não usar o branco puro, porque é muito difícil, eu particularmente ainda nunca vi a cor branca, como tá no potinho, na natureza. Então, por isso é sempre bom dar uma quebrada, eu chamo assim, quando eu faço as misturinhas com branco, dar uma quebrada no branco, para poder ficar mais parecido com o tom de branco que a gente vê na natureza, né? Então, é por isso, tá, gente? Aqui, ó, faço junção, ó, bem certinho. E eu consigo, ó, clarear da maneira que eu quero. Dá a impressão que é o branco puro, mas não é, tá? Então, ó, fazendo essas misturas, ó, quebrando o branco, como eu expliquei, ó, fica bem natural, bem bonito. Um pouquinho mais aqui, ó, e aqui, ó, eu já tô usando mesmo, nem tô usando mais o branco, ó, mais o rosa candy mesmo, tá? Aqui, ó, só faltou um pouquinho de tinta para cobrir bem a trama do tecido. E a flor mais clara, ó, já fica dessa maneira. Agora, a gente já vai pro miolinho. Para esses miolinhos, eu vou usar as seguintes cores: jacarandá, preto, cinza chumbo e o cinza claro. Então, vamos lá? Tá, esse miolinho é super fácil de fazer, então eu já adiantei todos, mas deixei um aqui, ó, pra gente fazer juntinhos, no passo a passo, para vocês verem bem certinho como é feito. No meu pratinho, eu faço uma mistura de preto com jacarandá, venho com o pincel número 6 da 454, o meu é bem despontadinho, e venho aqui, ó, com batidinhos, ó. Esse miolo, para ficar bonito, para ficar naturalzinho, tem que ser com batidinhos mesmo. Nada de passar tinta, nada de esfregar a tinta com o pincel. Vem com batidinhos, ó, que ele vai ficar bem naturalzinho, bem bacana. Aqui, ó, já passei, ó, um tanto bom. Agora eu venho aqui, ó, com batidinhos e circulo, ó, a parte de fora, de cima, aqui desse miolo. Não deixo risco reto também. Eu vou batendo, entrando um pouquinho com essa mistura de preto com jacarandá, ó, lá em cima da parte clara do meu trabalho, tá? Ó, aí volto com mais um pouquinho de tinta no meu pincel, vou deixando o miolinho, ó, livre, tá? Quando tiver bem pouquinho, ó, bem pequenininho aqui o centro, limpo o meu pincel, venho com cinza chumbo, também com batidinhos, cinza chumbo puro, ó, e dou batidinhas, fazendo a junção, deixando o miolinho desse miolo, bem no cinza, tá? Ó, fiz isso, venho com o pincel 0,
mais um pouquinho, pego um pouquinho do cinza, do preto, com o jacarandá, para mim deixar aqui, ó, alguns pontinhos, ó, em cima da parte rosa, né, ó. Limpo o meu pincel, dou uns pontinhos, ó, maior com cinza chumbo, limpo, pego um pouquinho do cinza claro e vou dar algumas batidinhas, ó, com esse cinza claro, aqui, ó, na parte onde eu deixei cinza desse miolo. Algumas batidinhas, ó, dessa maneira. Posso vir com um pouquinho mais, com esse cinza claro, e vou fazer isso, ó, em todos os outros miolinhos, ó. Pego um pouco do jacarandá com preto e vou fazendo algumas bolinhas, né, não é pistilos, ó, como se fossem sementinhas, ó, mais soltas, né, para aparecer bem no vermelho, aqui na branca também, ó, e aqui vai dar para vocês verem bem. Vem, ó, aqui, ó, vou finalizar daí os miolos aqui, ó. E nessa daqui, ó, também vou fazer alguns, ó, soltos, ó, isso fica bem naturalzinho, bem bonito. Venho com cinza chumbo, ali no miolo, ó, reforça um pouquinho mais. Nessa também, ó. Aqui, ó, e aqui, ó. Aqui também. Venho com cinza claro e vou dar alguns batidos, ó, aonde eu fiz com cinza chumbo, eu já venho, ó, com cinza claro. Não é necessário misturar, eu vou apanhar bem pouquinho, ó. Então, com uma pincelada só, como são alguns pontinhos só com cinza claro, com a pincelada só eu consigo ir em várias, ó. Aqui, ó, mais um pouquinho. E aqui, ó. Notem, ó, com uma pincelada, ó, eu fui em 3 miolinhos, ó, tá? Ó. Dessa maneira, mais um pouquinho, só pra mim finalizar essa última aqui, ó. Essa daqui, ó, tá virada, não aparece o miolinho. E agora, ó, já vamos fazer um acabamentinho final aqui com verde. Agora, ó, com verde oliva, verde grama e o verde kiwi, eu vou fazer alguns acabamentinhos aqui. Vamos lá? No meu pincel, eu pego uma pincelada de verde oliva com verde grama e aqui eu vou puxar um talinho para essa flor. Ó, puxo aqui, ó, de uma vez só. Aqui não tem segredo. Com verde kiwi, venho, dou uma clareadinha aqui, ó, bem pouquinho. Mudo o meu pincel, pego o pincel número 8, pego uma pincelada do verde grama, verde oliva, e aqui eu vou dando, ó, pinceladas simulando, ó, folhinhas, mas são aleatórias, ó. Quem tiver stencil de avenca, pode usar que fica muito bacana. Venho com o verde kiwi e vou dando, ó, folhinhas, ó, sumindo dessa maneira. Venho com mais uma pincelada do grama e do verde oliva. Venho aqui, ó, e vou pincelando, ó, juntando esses dois da mesma maneira. Aqui eu vou fazer um pouquinho menos, ó. Novamente com verde kiwi. E venho, ó, ajeitando as folhinhas, ó. Não é bem ajeitando, ó, fazendo umas mais claras, ó, dessa maneira. Aqui também eu posso jogar um pouquinho. E vou jogando, vou dar uma consertada aqui, ó. E pronto. E o nosso trabalho, ó, já vai sendo concluído. E o trabalho todo concluído, ó, fica dessa maneira. Aqui eu adiantei, como vocês viram, porque é muito simples de fazer, muito fácil.
fica dessa maneira. Lembrando que se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, assista também os outros e se gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, a todos meu muito obrigado. Não esqueçam de deixar aquele like caprichado, assim o YouTube vai entregar meus vídeos para mais pessoas e vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer. Deixe também nos comentários o local de onde você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para vocês. A todos meu muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo.